Sakashita. Boa tarde, presente. Ana Paula Vilar. Boa tarde, presente. Eduardo Valério. Presente, boa tarde. Fábio Queiroz. Presente, boa tarde a todos. Fernanda Dantas. Boa tarde, presente. Graziela Guidolin. Boa tarde, presente. Eu, Grace Eubank, presente. Karen Galina. Márcio Antoniassi, presente. Marco Antônio Costa. Boa tarde a todos, presente. Miriam Fiorentin. Presente. Rafael Padial. Boa tarde, presente. Thaís Cabral. Boa tarde, presente. Valquíris Godoy. Boa tarde a todos, presente. Ata anterior, ou seja, a ata do mês de maio de 2024, foi enviado com um pouco mais de antecedência. Alguma manifestação? Não havendo, então em votação, por gentileza. Ana Carolina Sakashita. Aprovado. Ana Paula Vilar. Aprovado. Eduardo Valério. Aprovado. Fábio Queiroz. Aprovado. Fernanda Dantas. Aprovado. Graziela Guidolin. Abstenção, que eu não participei. Eu, Grace Eubank, também aprovo. Karen Galina. Karen Galina não está presente ainda. Marco Antônio Costa. Abstenção, não participei. Miriam Fiorentin. Aprovado. Rafael Padial. Aprovado. Thaís Cabral. Aprovado. Valquíris Godoy. Aprovado. Aprovado por unanimidade. Márcio. Informando a justificativa de ausência da conselheira Gladys Marques Santana. Obrigado, Greisel. Próximo ponto, a aprovação da pauta desta plenária. Alguma manifestação, inclusão? Não havendo, então em votação. Ana Carolina Sakashita. Aprovado. Ana Paula Vilar. Aprovado. Eduardo Valério. Aprovado. Fábio Queiroz. Aprovado. Fernanda Dantas. Aprovado. Graziela Guidolin. Aprovado. Eu, Grace Eubank, também aprovo. Marco Antônio Costa. Aprovado. Miriam Fiorentin. Aprovado. Rafael Padial. Aprovado. Thaís Cabral. Aprovado. Valquíris Godoy. Aprovado. Aprovado por unanimidade. Márcio. Bem, já convido a Flávia de Abreu para sua apresentação dos assuntos do Departamento de Cadastro Pessoa Física. Já enquanto a Flávia toma o seu lugar, já dizer para vocês que tivemos aí uma grande vitória nos últimos dias, que foi a aprovação em mais uma comissão do piso nacional, mesmo que não seja consenso de todos, que é algo muito bom para o farmacêutico, mas que acreditamos que é bom para a maioria e que trará aí bons frutos, considerando que ainda temos pessoas sem conhecimento na área ainda investindo em farmácia. Então, se o piso realmente prosperar nesse sentido, caminhamos aí a exemplo de alguns países de primeiro mundo, onde a farmácia é só de farmacêutico. Então, vamos aí acreditar que isso prospere mesmo. Eu já fui para uma outra comissão, já tenho até escolhido o relator, mas aí mais adiante a gente fala. Então, só para a gente pensar que a gente tem mais algo para comemorar aí na nossa profissão. Flávia. Obrigada, doutor Márcio. Boa tarde a todos. Então, iniciando os processos administrativos pela parte de pessoa física. Esse mês estão sendo apreciados 51 inscrições provisórias,
65 efetivações de inscrição, 59 inscrições definitivas, 23 por transferência, 4 inscrições secundárias, 6 reabilitações de inscrição por transferência, 22 reabilitações de inscrição definitiva, 2 inscrições de técnico de laboratório e 2 inscrições remidas. Lembrando que a gente não contabiliza nem efetivação e nem inscrição remida, são 167 inscrições propriamente ditas. Baixas de inscrição por requerimento 34, 27 baixas de inscrição por transferência, 2 canceladas por falecimento e 3 canceladas por vencimento de inscrição provisória, totalizando, então, 66 baixas. Nesse mês não tivemos nenhum indeferimento, graças a Deus, né? Mas eu vou aproveitar para comunicar, a gente teve 3 indeferimentos lá em abril por falsificação de diplomas, né? Foi feito todo o procedimento, né, pelo nosso departamento jurídico, e dessa vez veio uma resposta da Polícia Federal que foi que os supostos farmacêuticos foram indiciados, né? Então já deu prosseguimento, né, ao processo judicial, né, bem rápido dessa vez. As inscrições canceladas por falecimento, então, são 2 farmacêuticos, o Alessandro Albert, de Bocaiúva do Sul, e Enéas Fonseca de Souza, de Pinhais. O primeiro faleceu em abril, o Enéas faleceu em março. Então, 1 minuto de silêncio, né, em respeito aos profissionais. Dando continuidade, então, os 34 requerimentos de baixa de inscrição estão aqui nesse slide para apreciação dos senhores. São esses os requerimentos de baixa de inscrição. E aqui está o comparativo por mês, então, mês de junho ali em verde, está bem na parte inferior, né, dos requerimentos, a gente está atingindo aquela baixa de procedimentos de pessoa física, né, que normalmente a gente atinge lá pelo mês de abril, agora que a gente está tendo uma queda de fato no nosso quantitativo de procedimentos, se a gente for comparar ali com o mês de março, que é o top de inscrições ali em cinza, né, e janeiro, principalmente com relação a baixas de inscrição, que a gente também tem o maior quantitativo que está ali em roxo. Tá? Flávia, por gentileza, você pode voltar no slide? Uhum. Tem ali suspensão de inscrição de oficiais de farmácia. Esse a gente só teve no mês de maio, se eu não me engano, abril ou maio,
que foram aqueles oficiais de farmácia que não tinham atividade e estavam inadimplentes há um tempo para não incidir em novas anuidades, né, que foi feito um levantamento. Então, só foi aquele mês que a gente teve esse tipo de procedimento e daí não teve mais. Tá, por isso que consta ali então, né? Está em zero, Tá, isso. joia, Uhum. obrigado. E no dia 11 agora de junho, a gente teve o juramento e a reunião de orientação. A maior parte dos convocados foram os profissionais que as inscrições passaram pela plenária de maio. Então, foram 97 farmacêuticos participantes. E a gente teve o comparecimento de 4 profissionais, além da participação, né, do nosso conselheiro federal. Né? Além do juramento, tem a reunião de orientação posterior, né, que a Tainá, a Fernanda e o Jackson fizeram nesse mês. Então, da minha parte era isso, né? Só gostaria de informar também que a gente fez uma atualização no nosso site, na parte dos serviços de pessoa física. Então, a gente tentou simplificar ainda mais, né, as orientações, deixar mais didático ali para, né, os profissionais entenderem, né, os procedimentos. Em breve a gente espera ter mais novidades, né, com relação a isso, mas o site tá atualizado. Se alguém tiver alguma contribuição, né, por favor, estou à disposição, tá? Obrigada. Obrigado, Flávia. Parabéns aí pela finalização da tua parte lá no site. Sabemos que alguns departamentos ainda não conseguiram, mas estão todos empenhados e trabalhando nisso. Mas alguma pergunta para a Flávia? Não? Então, em votação, o relatório apresentado pelo Departamento de Pessoa Física. Registrando a presença da nossa conselheira Karen Galina. Boa tarde, Karen. Em votação, Ana Carolina Sakashita, Aprovado. Ana Paula Vilar, Aprovado. Eduardo Valério, Aprovado. Fábio Queiroz, Aprovado. Fernanda Dantas, Aprovado. Graziela Guidolin, Aprovado. eu, Grace Eubank, também aprovo, Marco Antônio Costa, Aprovado. Miriam Fiorentin, Aprovado. Rafael Padial, Aprovado. Thaís Cabral, Aprovado. Valquíris Godoy, Aprovado. aprovado por unanimidade, presidente. Faltou eu. Karen Galina. Aprovado. Em tempo aí, dar as boas-vindas ao Marco Antônio Costa, que pediu afastamento aí por 6 meses, retorna hoje ao plenário. Seja muito bem-vindo, Marco. Sua presença é importante aí nas discussões da profissão. Obrigado, presidente. Fico feliz em retornar. Espero contribuir aí com a nossa profissão e com vocês. Ótimo. Obrigado, Marco. Próximo assunto, assuntos do Departamento de Cadastro, Pessoa Jurídica, com a gerente farmacêutica Gabriele Pereira. Boa tarde a todos. Vou passar, então, os assuntos de pessoa jurídica, plenária de junho, estamos na metade do ano. Então, os procedimentos que estão passando hoje em plenário são os procedimentos do dia 1º de maio até o dia 31 de maio. Um total de 762 protocolos passando hoje em plenário. 42 registros aprovados ad referendum, 8 registros em andamento, 5 reabilitações de registro aprovadas ad referendum, 1 reabilitação de registro em andamento, 2 reconsiderações de indeferimento aprovadas ad referendum, 1 reconsideração de indeferimento de registro em andamento, 212 ingressos de RT aprovados ad referendum, 327 ingressos de RT em andamento, 27 baixa ex ofício da responsabilidade técnica, 47 baixa ex ofício de registro, 27 baixa de registro em andamento, 4 indeferimentos de registro, 12 indeferimentos de ingresso e 45 alterações de horário em andamento. Desses protocolos,
dos protocolos que estão passando hoje. Então, a gente teve um total de 1.702 protocolos esse mês. Esses 1.702 foram analisados, né? Alguns foram indeferidos, outros arquivados, e os procedimentos que estão passando efetivamente deferidos, 851 aqui no plenário. Eu trago sempre o gráfico aqui comparativo, né, dos anos anteriores. Então, nossa plenária desse mês está um pouquinho menor que a plenária de maio, né? Diminuíram um pouquinho ali o número de procedimentos, mas a nossa plenária novamente está maior do que a do mesmo mês do ano passado. Então, a gente teve aí esse ano todo batendo os recordes de números de procedimentos em comparação aos procedimentos de 2023 e 2022, que já estavam todos pelo CRF em casa. Então, temos ali verificado uma tendência no aumento dos números de procedimentos. Os números de baixas de RT também têm aumentado bastante. Então, provavelmente, esse aumento é referente, né, a trocas de profissionais ali, troca de local de trabalho dos profissionais. Hoje não tenho nenhum destaque, é isso. Alguma dúvida? Não havendo, então, em votação. Ana Carolina Sakashita, Aprovado. Ana Paula Vilar, Aprovado. Eduardo Valério, Aprovado. Fábio Queiroz, Aprovado. Fernanda Dantas, Aprovado. Graziela Guidolin, Aprovado. eu, Grace Eubank, também aprovo, Karen Galina, Aprovado. Marco Antônio Costa, Aprovado. Miriam Fiorentin, Aprovado. Rafael Padial, Aprovado. Thaís Cabral, Aprovado. Valquíris Godoy, Aprovado. aprovado por unanimidade de votos. Presidente? Obrigado, Grisel. Obrigado, Gabriele. Muito bom. Aí, não. Agora, assuntos do Departamento de Fiscalização. Nossa gerente do departamento está em deslocamento, ela participa da COFISC, Comissão de Fiscalização do Exercício Profissional do Conselho Federal, e eles têm atividade lá. Então, quem apresenta o relatório é o vice-presidente Valquíris Godoy. Então vamos lá. Boa tarde a todos, novamente, para o relatório da fiscalização do último mês de maio, né? Eu vou ficar daqui mesmo. Você vai passando aí para mim só? Então vai lá. Não precisa não. Vamos aqui. Então vamos lá. Os números da fiscalização do mês de maio de 2024. Total de estabelecimentos regulares com assistência farmacêutica. Farmácia de propriedade farmacêutico, 3.566. Farmácia de propriedade não farmacêutico, 1.714. Farmácia de órgão público, farmácias públicas, 710 farmácias. E farmácias hospitalares, 706. Totalizando um total de 6.696 farmácias regulares no Paraná. Outros estabelecimentos aqui, distribuidora ou central de abastecimento de órgão público, a CAF, são 86. Distribuidoras de medicamentos, insumos e drogas privativos, né, estabelecimentos privativos, 341, privativo da assistência farmacêutica. Distribuidor de correlatos, 426, transportadoras, 143, laboratório de análises clínicas, 609, total, outras empresas, enfim, 923. Total de estabelecimentos regulares, hoje registrados no estado do Paraná com assistência farmacêutica, 9.227 estabelecimentos. Vai. Esse aqui agora os estabelecimentos irregulares ou ilegais. Aqueles que não contam com assistência plena, total, ou que não tem farmacêutico, ou aquelas que não estão registradas. Farmácia de farmacêutico, 119.
De não farmacêutico, 247, farmácias de órgão público, 131, e farmácias hospitalares, 66. Um total de 563 farmácias, percentual, então, do total, daqueles 6.600 alguma coisa ali, 7,7%. Então, nós temos aí mais de 92% de farmácias regulares no estado do Paraná, e isso é importante. Total... Não, pode voltar. Não se apresse. Distribuidoras ou CAFs, irregulares ou ilegais, são 9. Distribuidores de medicamentos, insumos e drogas, estabelecimentos privativos, 14. Distribuidores de correlatos, 18. Transportadoras, 10. Laboratório de análises clínicas, 80. E outras empresas, 70. Totalizando, então, aqui, estabelecimentos irregulares ou ilegais, 704 estabelecimentos, total de 7,9%. Vamos lá? Aqui o comparativo, né? Volta. Comparativo com maio do ano passado, né? De 2023. Nós tínhamos lá em maio do ano passado 3.709 farmácias de propriedade farmacêutica registrados no Conselho. Hoje nós temos 3.685, então houve uma variação para baixo, né? De 0,65%. Farmácias de não farmacêuticos eram 1.873, agora são 1.961, então houve um acréscimo aqui de 4,7%. Farmácias públicas eram 763, hoje são, ou eram, né, em maio, 841, teve um acréscimo de 10%, isso é importante. É um trabalho feito aí pela fiscalização, tá? Junto à Secretaria de Saúde, junto às farmácias, quando necessária a autuação, fazendo com que esses estabelecimentos se registrem com nós, com o Conselho, e deixem essas farmácias regulares. Isso é importante. Farmácias hospitalares eram 746, esse ano foi para 772, com acréscimo de 3,49%. Aqui, distribuidoras de medicamentos eram 437, aumentou para 450. Distribuidor de correlatos eram 413, foi para 447. Transportadoras eram 156, teve um decréscimo aí de 3, né? Transportadoras para 153. Laboratório de análises clínicas eram 644, hoje são 629, também um decréscimo de 2,3%. E outras empresas eram 931, aumentou para 993. Total de estabelecimentos em maio do ano passado era 9.672, nesse mês foi passado e foi finalizado com 9.931 estabelecimentos, um acréscimo de 2,68, um aumento de 2,68 estabelecimentos registrados no Conselho. Aqui os indicadores da fiscalização, né, com relação às inspeções. Total de municípios visitados no período. Ano passado foram 265, esse maio último foram 250. Número de fiscais em atividade, ano passado eram 14, maio 2024, 16. E dando ciência para a plenária que esse mês, né, Edvar, esse mês de junho já estamos com 18. Contratamos mais 2, né? Fechou, né? 2 não, 3, né? 3. Isso, é verdade. A Josinéia continua, né? Ah, então tá bom, Josinéia. Então voltamos lá ao patamar de 18 fiscais atuando. Então foi contratado o Rômulo e o Fernando, né? Rômulo Guarapuava ou o inverso? Rômulo Guarapuava e Fernando Maringá, região de Maringá. Tá bom? Proporção de inspeções por estabelecimento, em maio era 33%, esse mês passado 36%. Estabelecimentos por fiscal, uma média de 680, diminuiu aqui porque aumentou fiscais, de 14 para 16, agora vai diminuir ainda mais. Ou não, né? Porque acaba
se dobrando lá por estabelecimentos, porque faz horários alternativos, outros horários, os flexíveis, enfim. 620. Proporção de autos de infração por ausência. Em maio de 2023 foi 11%, 2024 10%, não tem muita variação aí, certo? Então foram aplicados 424 autos por ausência, né? Ou 424 ausências constatadas e 46 autos aplicados no estabelecimento por essas ausências. E proporção de auto de infração por estabelecimento irregular ou ilegal, 22% ano passado, 19% nesse maio passado agora, 24. Aqui, com relação aos termos, né, de inspeção, ano passado foram inspecionados 4.009, maio desse ano 3.664, o acumulado de inspeções no ano, né, em maio do ano passado a gente tinha até aquela data 17.218, esse ano já superamos o do ano passado, já foram inspeções realizadas nesse ano, 18.961. Auto de infração por ausência, ano passado 48, esse ano 46. Auto de infração geral, 161, esse ano 139, que são os autos feitos também por ausência, mas outras irregularidades. Basicamente por falta de assistência, né, também. Total de autos de infração do mês, 209. Ano passado, esse ano, 185. O acumulado do auto de infração do ano passado, 1.035, até maio desse ano, 1.078. Auto de infração aplicada. E o perfil, né, dos estabelecimentos, no perfil 1, que é aquele estabelecimento com acima de 66% de presença do farmacêutico. Nós temos hoje no Paraná 5.747 estabelecimentos nesse perfil 1, perfil de assistência, isso é muito bom. A grande maioria, né, dos estabelecimentos estão nesse perfil, que tem a presença do farmacêutico. Perfil 2, 603, perfil 3, 150, perfil 4, 2.727, aquele que está caracterizando o perfil ainda, sem dados. E perfil 5, que é aqueles irregulares, enfim, ou sem registro, 704 estabelecimentos. O total, 9.931. Aqui apenas o perfil dos estabelecimentos privativos, farmácias ou distribuidoras de medicamentos. Nós temos, então, no perfil 1, 5.676 estabelecimentos privativos, no 2, 596, no 3, 115, no 4, 736, no 5, 586, no total, 7.709 estabelecimentos privativos. Vamos lá? E aqui o perfil das inspeções, né? Com relação às inspeções nesses estabelecimentos, com relação ao seu perfil de assistência. Como nós temos uma quantidade muito maior de estabelecimento no perfil 1, também as inspeções maiores nesses estabelecimentos. Então, foram 2.423 inspeções estabelecimento do perfil 1, 417 no 2, 75 no 3, 203 no 4, 546 no perfil 5, um total de 3.664 inspeções. E aqui só para... Alguma pergunta com relação aos números, pessoal? Tranquilos? Então vamos lá. Aqui só para trazer para vocês algumas ações, vamos dizer assim, diferentes, né, do habitual da fiscalização. Foi uma inspeção conjunta que aconteceu em Foz do Iguaçu, no dia 21 de maio. Conjunta porque estiveram participando dessa inspeção o CRM do Paraná, junto conosco, o CRF, a Vigilância Sanitária lá do município e por conta dos enrolar aí da fiscalização também, a presença da Polícia Civil. Passa para mim. Algumas informações com relação às inspeções, né? As farmácias de dispensação e manipulação de Foz do Iguaçu, então aconteceram
em algumas farmácias, não são em todas, né? Tá? Eram algumas que tinham denúncias, as denúncias chegaram até a ouvidoria, muitas delas oriundas mesmo da própria vigilância sanitária e outras do CRM. Na verdade, foi uma ação meio que provocada ou se articulou o CRM, que veio até o CRF para que houvesse essa inspeção conjunta. Isso se deu porque em uma ou mais de uma farmácia lá, tinha o proprietário não farmacêutico, que ele realizava atendimento aos seus pacientes, e o irmão dele, que era médico, realizava atendimento na farmácia e fazia os receituários para a própria farmácia, tá? Então, por isso que o CRM, por conta dessa denúncia, nos procurou para que a gente fizesse uma inspeção conjunta, se isso realmente acontecia lá ou não. E foi constatado que realmente acontecia, né? Na inspeção foi constatado, então, no escritório da farmácia e também no banheiro do escritório. Lógico, você vai lá, você vai verificar outras coisas, né? Uma grande quantidade de medicamentos controlados da portaria 344, adulterados, né? Sem número de lote, às vezes sem informação de prazo de validade, enfim. Cortados ou apagados, como está aí na descrição feita pela Tainá. E vejam lá, onde que estavam mesmo? No banheiro ou no escritório, já que eu coloco as fotos. Alguns medicamentos com dizeres amostra grátis, então tinha lá amostra grátis, mas estavam riscados, né? Sabiam o que estavam fazendo. Alguns medicamentos sem registros, esses medicamentos que, por ser fronteira, né, acabam vindo de outro país ali, da Argentina ou a sua grande parte do Paraguai, que não tem registro no Brasil. Medicamentos vencidos, medicamentos amostra grátis, como já foi colocado ali. Medicamentos manipulados vencidos, inclusive controlados. E considerando, né, a grande quantidade de medicamentos sem rastreabilidade, medicamentos de controle especial, enfim, foi solicitado, então, pela própria vigilância e também pelo Conselho, a presença da Polícia Civil para um possível flagrante ali de crime contra a saúde pública, certo? O problema é que durante a inspeção, antes que a polícia chegasse, tanto a diretora técnica quanto o proprietário se evadiram do local. Desenrolar disso aí, o encaminhamento, o relatório, né, vai ser encaminhado depois de finalizado para o Departamento de Ética, para apuração ética do profissional, também para a Polícia e Ministério Público, para que adotem as providências cabíveis e legais com relação a essa prática irregular. Aqui só algumas imagens, vocês conseguem visualizar lá. Lá onde está o círculo, lá em cima tem uma ampolinha, vê que tem uma risquinha branca? Consegue? É a validade do medicamento que está raspado, tá? Medicamento vencido. Ou amostra grátis, enfim, né? Os blisters de medicamento vencidos, provavelmente recortados, estão vendo? Perdeu ali o lote, a validade. Ali o envelope de Pondera, o Alentos, né? Medicamento controlado, todo recortado, porque estavam vencidos, mas estavam lá na farmácia, escondido no escritório, no banheiro, enfim. Se não fosse para comercializar, poderia ter até aquela alegação, né? Não, está aqui guardado porque foi segregado para a gente fazer depois o descarte, mas não, né? Estava recortadinho, ninguém vai recortar para descartar, né? Enfim. Aqui também, né? Outros medicamentos aí da mesma forma de agir, mesma coisa, tudo recortado ali, ó. Venlafaxina, né? Medicamento controlado. Tegretol, que está aqui, carbamazepina. Certo? Dentro do banheiro, né, que a gente tinha colocado lá, a amostra grátis, alguns antimicrobianos, medicamentos controlados. Nessa imagem lá da ponta no escritório, as outras ali dentro do banheiro da farmácia. Pegou um banheiro limpinho e estava limpo, pelo menos. Aqui, medicamento sem registro, né? Específico contra veneno. Volta lá. Volta. Então, é um medicamento que foi, não sabe o que está ali dentro, né? Não sei de onde veio. Dá para ler que é um medicamento específico para, e lá embaixo está contra veneno. Pode passar. Aqui foi uma outra inspeção conjunta,
CRF com a vigilância sanitária, demandado também pelos dois órgãos fiscalizatórios, que ocorreu em Marechal Cândido Rondon no dia 29 de maio. Uma farmácia de dispensação na cidade de Marechal Cândido Rondon, que já havia sido inspecionada em 2023, tá? Tinha diversos medicamentos lá com validade apagada, cortada, enfim. Então, foi realizada essa nova inspeção agora em maio e as práticas continuam, né? Uma grande quantidade de medicamentos e produtos perfumaria, com validade expirada ou adulterada, sem lote, sem prazo de validade, todos expostos à venda. Ali, serviços farmacêuticos sem o registro, né, desses serviços. E ao final da inspeção foi solicitado apoio da polícia. A vigilância sanitária até solicitou, junto com o conselho, a presença da polícia. E, por se tratar de crime contra a saúde, o farmacêutico foi detido e o delegado não o liberou. Foi considerado sem fiança porque ele violou o artigo 273 do Código Penal. Pode falar, Fernando. Fala no microfone para o pessoal de casa. Boa tarde. Essa inspeção foi a pedido do plenário no julgamento de um processo disciplinar. Teve o julgamento, acho que umas 2 plenárias atrás, acho que da doutora Graziella, se não me engano, e ele foi pedido para voltar lá, ver se ele tinha corrigido. Tinha uma demanda também da vigilância sanitária, que tinha notado alguma coisa. Nós que chamamos eles. Isso. E daí foi encontradas as mesmas coisas do processo, aconteceu tudo de volta. E esse artigo do Código Penal aí, ele vai remeter lá em adulterar produtos para a saúde e tal, então é de 10 a 15 anos, mais multa, né, a previsão aí do crime. E o delegado enquadrou lá o proprietário, ele não foi liberado, não aplicou fiança, enfim. É um senhor já de idade, velho conhecido, né? Inclusive nas fotos que nós tivemos acesso aí, um idoso, né? Mas, como eu sempre digo, os velhacos também envelhecem. E esse é um deles. Já foi pego em outras vezes e vai continuar fazendo isso enquanto permitirem que ele tenha estabelecimento lá, né? Tem foto dele? Você acha que não tem, né? Tem aqui. Tá aqui, ó. O que ele faz muito é apagar com acetona, prazo de validade. Podem olhar lá, gente, ó. Colgate, está tudo apagado. Aqui deve ser Minilax, né? Data de validade apagada, os blisters aqui em cima recortados, a aminofilina ali recortada, e embaixo a validade, lote, enfim, do desodorante todo apagado com acetona. Enfim, tem outra foto aí também. Ali, olha, medicamento vencido, ele cola uma etiqueta em cima, né? Aquela velha prática da farmácia aqui de Curitiba fazia a mesma coisa, né? Da região metropolitana. Lá naquele frasquinho da ponta ali, ó, apagado, né? A validade. Então, todos eles aí, de forma irregular, esses medicamentos. O Padial levantou a mão, colocou alguma coisa no chat. E Padial, pode falar. Boa tarde. Valquíris, eu acabei comentando ali que nos recorda muito aqueles cursos de boas práticas em farmácia comunitária, né? Que nós usamos ainda as imagens, mas me recordou muito os cursos, né? Era só isso, só para se adentrar. Mas é isso mesmo, né? E a gente tem feito algumas ações de reunião de orientação, principalmente naquela região, né, Márcio? Já fizemos, enfim, em outras regiões, até para alertar, né? Olha, é uma prática irregular, ela vem acontecendo, não pode acontecer. E o conselho exercendo o seu papel de garantir para a população produtos, medicamentos seguros, tá? E punindo aqueles que querem não cumprir o que está na legislação ou fazer de forma errada, né? Esse que recorta um blister do medicamento vencido, ele sabe o que ele está fazendo, né? Então é deliberadamente o que ele faz. Ele faz de forma consciente, ele quer prejudicar mesmo o outro e ter lucro, né? Em cima daquela sua irregularidade. Então, o conselho e os outros órgãos fiscalizatórios em conjunto, que é importante, fazendo essas ações. Então, acho que era isso que eu tinha para apresentar aqui com relação à fiscalização. Aproveitando, já que estamos falando de irregularidades sanitárias e
e outras situações que acontecem nos estabelecimentos farmacêuticos. Hoje pela manhã, atendendo uma solicitação, nós tivemos uma reunião com uma grande rede de farmácias, com 3 farmacêuticas da rede que são gestoras, elas vieram do estado de São Paulo, para uma reunião conosco, para relatar uma situação de preocupação da rede com a instauração de processos éticos contra farmacêuticos quando o fiscal constata a venda desses medicamentos na ausência do farmacêutico. Os farmacêuticos reclamaram, ela trouxe a reclamação, elas trouxeram e nos questionaram quanto à possibilidade da penalidade, da culpa recair só sobre o estabelecimento. Então, o Código de Ética é bem claro nesse sentido, nós temos a 833, que traz as atribuições privativas do farmacêutico. Expomos para ela que é necessário que se resolva o problema na fonte, que a raiz do problema é a ausência do farmacêutico e o acesso de outras pessoas aos medicamentos controlados. Aí nós sugerimos que eles resolvessem a situação, que não teria como mudarmos o posicionamento, até porque consta no Código de Ética, mas que ficou muito bem sugerido a eles que alterassem lá essa metodologia deles e escondessem a chave, ou desse treinamento, ou punisse aqueles colaboradores não farmacêuticos que tivessem acesso ao medicamento sem a presença do farmacêutico. E uma delas solicitou que houvesse um bate-papo do conselho com os farmacêuticos. E aí foi sugerido a eles uma reunião de orientação, que é o local específico aí para que o conselho oriente os profissionais farmacêuticos. É claro que solicitamos a eles, então, que eles formalizassem essa solicitação para que houvesse aí 1 ou 2 reuniões de orientação, considerando a quantidade de farmacêuticos. Então, o que vemos com isso? Que ações do conselho, mesmo que às vezes um pouco mais rígidas, acabam tendo resultado, porque os farmacêuticos se manifestaram. E é isso que tem que acontecer. O farmacêutico que se sente prejudicado por uma ação do estabelecimento, se manifestar diante do estabelecimento e tentar buscar aí solução. Vimos essa preocupação por parte das 3 gestoras, esperamos aí que o problema se resolva o quanto antes, mas aí para cientificar o plenário de que teremos mais reunião de orientação aí nos próximos dias, especificamente para essa rede de farmácias. Nós deixamos claro que não vamos fazer reunião de orientação só para eles, né? A gente vai marcar e abrir para todos que possam participar também, né, Márcio? Sim. Lógico que, como é uma demanda deles, a gente faz para todo mundo. Uma outra, né, como o Márcio colocou, só para reforçar, dá autonomia para o farmacêutico, que o farmacêutico não vai ser penalizado por vender medicamento controlado na ausência dele. Se ele tiver a autonomia de ninguém mexer no armário dele, ninguém violar o armário dele, ninguém vai responder processo ético. Escutar, baixar a bola. Enfim, se vão cumprir ou não, mas eles sabem o que está errado, nós já colocamos, né, Márcio? Então, é importante reforçar sempre isso, né? Que farmacêutica é responsável sim, mas principalmente nas grandes redes, nem todos têm essa autonomia da gerência sobre a chave do armário. E acabam sendo penalizados porque uma ingerência talvez, ou até mesmo por não se posicionar, né? Quando a gente não se posiciona também, acabam fazendo aquilo que acham que é o correto. Então era fácil de resolver, né? Só dar autonomia para o farmacêutico, ninguém vai responder processo ético mais. Queriam escutar. Vamos esperar que tenha resultado aí, né, Tato? Mais alguém? Não havendo, então, em votação. Ana Carolina Sakashita. Aprovado. Ana Paula Vilar. Aprovado. Eduardo Valério. Aprovado. Fábio Queiroz. Aprovado. Fernanda Dantas. Aprovado. Graziela Guidolin. Aprovado. Eu, Grace Eubank, também aprovo. Karen Galina. Aprovado. Marco Antônio Costa. Aprovado. Miriam Fiorentin. Aprovado. Rafael Padial. Aprovado. Thaís Cabral. Aprovado. Valquírios Godoy. Aprovado.
Aprovado por unanimidade, presidente. Obrigado. Estamos aí um pouco adiantados no horário. O próximo assunto, palavra dos conselheiros. Ana Carolina Sakashita. Boa tarde a todos. Hoje, dessa vez, vim trazer a informação dos próximos cursos de perfuração, que vai ser agora semana que vem, segunda e terça, em Guarapuava, no Unicentro. Então, dia 24 e 25 de junho, das 19 às 22. Estão todos convidados, pessoal é de Guarapuava e região. E em julho, dia 6/7, vai ter uma palestra lá no Unifil, referente também à perfuração, lá em Londrina. E dia 12 e 13 de julho, aqui na FAPAR, em Curitiba. E são todos convidados aí. Ótimo, Ana. Lembrando que temos uma pauta amanhã na plenária com a Ana, que vai trazer uma discussão e uma proposta aí para nós nessa área. Obrigado, Ana. Ana Paula Vilar. Dia 17 e 18, né? Participei da reunião do Grupo Técnico de Trabalho sobre Farmácia Comunitária, do Conselho Federal de Farmácia, onde o objetivo foi traçar estratégias, né? Traçar estratégias para poder convencer, né, e a população e também os deputados em especial quanto à necessidade do farmacêutico de forma presencial. Estamos aí com essa PL do farmacêutico remoto e então trabalhamos especificamente assim na confecção de materiais e estratégias, né, elaborando aí a fim desse convencimento, né, da população e dos deputados. Também revisamos a resolução 499 do CFF, onde fala dos serviços, né, farmacêuticos, adicionamos os já existentes e também futuros serviços aí inovadores. Esse foi o trabalho aí da comissão no dia 17 e 18, e qual eu tive a honra de participar. Só isso, então, esse mês. Só isso não, tudo isso. Obrigado, Ana Paula. Então, teremos novidades aí em breve, né? Sim. Ótimo. Fábio Queiroz. Trazer aqui uma preocupação que já foi debatida na plenária, a Karen trouxe inclusive uma apresentação sobre isso, que é a questão das prescrições eletrônicas, né? Eu diria que semanalmente, talvez até diariamente, a gente recebe novas empresas parceiras de médicos fornecendo essas prescrições, né? Isso está virando muita bagunça, cada um valida, os que validam, dispensam, cada um valida de um jeito, né? Hoje mesmo eu vi uma nova que não tinha, que a gente teve que fazer daí o cadastro, tem que cadastrar a empresa para fazer a dispensação, né? Só que a empresa não é o farmacêutico, ou seja, quem está dispensando é a empresa, não é o farmacêutico, né? Eu vejo isso com muita preocupação, está virando aí aqui, minha outra profissional, colega, comentou, tá, Fábio, daí você faz o cadastro, não tem a senha, como eu dispenso, não teria que ser como é no CFF, o farmacêutico que dispensa sempre, né? Vinculado ao farmacêutico, e tem surgido, porque virou um negócio, tudo bem, nada contra, né, mas acabou ficando algo com uma regulamentação muito superficial. Eu sei que existe um trabalho do Conselho Federal junto à Anvisa para tentar equalizar isso. Eu sei que está sendo feito teste para a volta da SNGPC, no momento acho que é em São Paulo, no Distrito Federal, né? Uma pena que não estenderam para a gente, mas acredito que em breve volta a SNGPC, e acredito que com essa volta venha alguma nova alteração que torne a coisa mais organizada. Nós temos hoje que funciona relativamente bem, que é a plataforma do CFM, que o Conselho Federal participou da montagem dessa plataforma, né? E temos diversas, cada uma soltando de um jeito, né? Algumas até têm dificuldade, que nem essa mesmo, para saber se era ou não validado pelo ICP. Né? Tive que entrar em contato com a empresa para saber que para eles me provarem que ela, porque no site não dizia isso, era digital, tal, eles não se atentaram a esse pequeno detalhe, né? De eu conseguir verificar se era não, aprovar ou verificar. Então, acho que a gente precisa continuar trabalhando forte, porque é algo privativo do farmacêutico, né?
E tem que estar sempre na mão do farmacêutico de dispensação, inclusive, não pode ser, no caso desse aí, até comentei com eles, a empresa, tá? Falei, o sistema de vocês está errado, quem tem que dispensar é o farmacêutico. Era isso. Posso. Além do que, algumas até tem e-commerce na venda de medicamento na plataforma deles, né? Acho que nós já até foi feito, acho que a Karen do Sim não está aí. Vários questionamentos para a Anvisa, né? Já discutimos isso aqui, né? E a Anvisa disse que não, tá? Deixa correr assim. Na verdade, não precisaria dessas empresas, né? Porque no site do Conselho Federal de Medicina, qualquer médico prescreve lá. Precisava estar linkado a uma empresa dessa, né? E é gratuito, né? E não, é lá está simples, correta. é fácil. Inclusive no site lá está a logo do Conselho Federal de Farmácia também, porque foi feita em parceria essa plataforma lá. Mas, enfim, não sei quais são as benesses de poder prescrever nessas outras plataformas, né? Não sei. O que eu vi, por exemplo, numa, é que há parcerias, por exemplo, tem uma empresa, não vou citar o nome aqui, que é uma empresa grande de divulgação de profissional médico, né? E é uma referência, tá super legal. Dela criou dela, né? Então daí você tem que entrar nela para validar. É uma forma de manter dentro da, a gente chama dentro da fauna, né? Ou seja, dentro do site, dentro daquela empresa. Né? E é uma forma, tem umas que tem e-commerce, ou seja, que já estão tentando vender, né? Ou seja, vincular a venda. Né? Então tem várias coisas. Não sou contra, eu só acho que tem que criar uma forma padronizada, porque daqui a pouco vai acontecer de vir colegas nossos sofrendo processo ético ou dispensando medicamento de receitas que são fraudulentas, que são falsas, e às vezes até realmente não por uma falha, mas sim porque a coisa virou uma bagunça. Aí fica difícil, quando é bagunça é difícil fiscalizar, é difícil saber o que está certo ou não. Fábio, você bem lembrou a apresentação que a Karen trouxe aqui numa das últimas plenárias, e depois foi ainda feito foi publicado no site, está lá à disposição, mas gostaria de solicitar a nossa equipe de comunicação que desse mais uma olhada, reforçasse mais um pouco essa informação. Não sei se todos têm observado, mas nas nossas mídias sociais tem sido publicado constantemente orientações ao farmacêutico, para que ele tenha conhecimento melhor da legislação, das práticas e cometa menos irregularidades. Ou que não cometa irregularidades, né? Então, nossa equipe, por gentileza, prepare mais alguma coisa aí para a gente poder reforçar essa informação. Não sei, Fábio, se mais alguma coisa, se tem mais alguma sugestão que a gente possa. Então, eu acho que o Conselho, em especial o CRF, né, não só a pressão da Karen, como que foi colocado depois, tem sido colocado. Né? Eu acho que nós temos feito a nossa parte, informado os colegas, temos levado essa informação. O problema é que a coisa está realmente ficando muito bagunçada, então é muito difícil acompanhar, verificar. Então, se você não, é que eu falei, se não tem um padrão mínimo, né, como um padrão mínimo, quem dispensa é o farmacêutico, quem cadastra no site cadastra farmacêutico, no site cadastra empresa, no site cadastra empresa e o farmacêutico, no outro site não precisa cadastrar ninguém porque não tem a possibilidade de dispensar. Você só valida a receita, que tem várias que você só valida, você não dispensa. Né? Então, que daí torna mais grave ainda, que aí foi discutido inclusive na apresentação, porque assim, isso torna bem se um paciente, um cliente mal intencionado, ele consegue comprar mais uma vez, não tem como como o farmacêutico comprou na farmácia minha, se é uma receita que não foi dispensada, vai lá, ele vai validar a receita e vai dispensar de novo. Né? Então, eu acho que o maior trabalho nosso, parte lá do CFF, que eu sei que está tendo, do CF, é junto à Anvisa, para que crie-se e defina-se, eu acho que pode vir com essa retorno do SNGPC, uma padronização, para que não acabe essa, vamos dizer assim, esse saco de doido ali, que não sabe, cada um é de um jeito, cada um faz como quer. Era só isso, obrigado. De repente, nós cobrarmos a Anvisa novamente, pensar em alguma forma aí da gente cobrar quem regulamenta tudo isso. Né? Tá, joia, muito obrigado, Fábio. Fernanda Dantas. Só para falar que dia 10 e 11 de junho, estive junto com o grupo técnico de trabalho na cidade de Ponta Grossa, no workshop, com orientações farmacêuticas na saúde integral da mulher. E já deixar aqui o convite que dia 5 e 6 de agosto estaremos em Guarapuava. Ótimo, Fernanda. Lembrando que o grupo trouxe
algo mais novo aí nos últimos dias, né? Questão de Isso. estratégia, de orientação ao assédio moral, sexual da farmacêutica no seu local de trabalho. Muito interessante isso aí. A gente tem discutido e visto que realmente são informações importantes aí para poder dar esse apoio à farmacêutica. Obrigado, Fernanda. Graziela Guidolin. Bem, eu quero comentar só um pouquinho do congresso que aconteceu em maio, que eu estive presente, dos farmacêuticos em oncologia. E a gente teve também lá o encontro das comissões de oncologia dos CRFs, para pensar realmente no impacto das ações dessas comissões e o que leva aos farmacêuticos que estão na ponta. E aí a gente discutiu muito que nós temos muitas dificuldades ainda pensando em oncologia, né? Que a gente precisa realmente unir forças para colocar esse farmacêutico bem capacitado dentro dos centros de manipulação, dentro dos centros de atendimento a esse tipo de paciente, né? Que a gente tem essa dificuldade, acho que até pela nossa grade curricular, desde a época da graduação, já é complicado pela complexidade, e a gente sente essa necessidade de se apoiar na capacitação desses farmacêuticos para que eles consigam entender, compreender e auxiliar realmente no uso racional desse tipo de medicamentos, né? Diante de tantas tecnologias que têm vindo, como é que nós vamos facilitar esse acesso aos medicamentos que passa pelo farmacêutico? Então, unificar um pouquinho da gestão dessas atividades, de empoderar o farmacêutico. A gente viu quanto é importante e relevante ter esse farmacêutico dentro da equipe multiprofissional, que a gente sabe que é uma dificuldade, principalmente nas clínicas, né, que dependendo das situações, nós temos as limitações aí até das legislações em relação à quantidade de leitos. Então, o que a gente pode fazer em conjunto para resolver essas situações? Então, é uma pauta que a gente vai levar também para dentro do nosso grupo técnico de trabalho, que trabalha a farmácia hospitalar, a clínica e a oncologia, mais um braço, para a gente deixar em discussão aí para fortalecimento de mais esse ramo da nossa profissão, que a ideia é que cresça cada vez mais diante de tudo que está surgindo. Nessa semana nós estávamos discutindo até como vai ser para frente em relação à oncologia. Hoje nós já temos o tratamento pelas células do próprio paciente, CAR-T-cell, para algumas questões de linfoma e mieloma. E já está sendo estudado pelas indústrias a questão dos tumores sólidos, de fazer a mesma coisa, de fazer a coleta das células do paciente, fazer um tratamento, geralmente no exterior, e reinfundir essas células tratadas, trabalhadas e modificadas geneticamente dentro do próprio paciente para que consiga se extinguir o câncer, né? Então, assim, como é que nós vamos trabalhar com isso diante de tecnologias que são de alto custo e como é que nós vamos dar todo esse suporte, né, para que a população consiga acessar? Hoje é muito judicializado, então, assim, quanto nós temos que nos profissionalizar, né, estudar realmente a respeito, porque o médico sozinho dentro da instituição de saúde, ele não faz, né, ele precisa desse nosso apoio. Então, é um campo aí, é um segmento que a gente precisa estar atento. Então, é algo que a gente também vai trabalhar. Acho que aqui no Paraná a gente está bem fortalecido em relação a isso, em relação aos demais conselhos. Então, acho que essa discussão ela só está começando ainda para a gente dar mais embasamento e segurança em todo esse processo. Obrigado, Grazi. E no que depender deste conselho para contribuir nessa discussão, conte com a gente, tá? Importante para que a gente possa trazer todas essas novidades aí para os farmacêuticos paranaenses, né? Já que você também como membro do grupo de trabalho de farmácia hospitalar. Obrigado, Grazi. Karen Galina. Anotei aqui para não esquecer, vamos lá. Só lembrando, e pedindo ajuda do pessoal de Cascavel, a gente vai ter o primeiro simpósio magistral e o primeira das primeiras cidades que vai acontecer vai ser em Cascavel. A gente vai ter ainda mais uma plenária antes desse simpósio, porque ele vai ser dia 26 e 27 de julho. Thaís está ajudando na organização, então ela é de lá, mas a Miriam, que é de Toledo, pediu para divulgar. E pedir para fiscalização dos fiscais, quando forem na farmácia, avisar, fazer o convite para estar participando. E aí, depois de Ponta Grossa,
vai acontecer Maringá, Ponta Grossa e Curitiba. Então, vai ser nas cidades onde tem o maior número de farmácias de manipulação para concentrar o maior número de pessoas que possam estar participando. Gostaria de dizer que agora, no começo de julho, 4, 5 e 6, vai ter a Consufarma. Aí, nós farmacêuticos aqui do Paraná vamos, eu, Fábio, Fernanda, Thaís, a gente vai estar presente. É o maior congresso do mundo de farmácia de manipulação que acontece, e aí nós vamos estar lá participando desse evento. Gostaria de deixar aqui o meu agradecimento tanto para o Conselho Regional de Farmácia quanto para o Conselho Federal em relação à nota técnica, a nota em relação ao peeling de fenol, um assunto que gerou milhões de polêmica, conversa, e por ser feito por um medicamento manipulado, estava um tumulto muito grande em relação, dentro das farmácias de manipulação, se o Conselho não ia falar nada, se o Conselho não ia nos defender, porque realmente nós somos os profissionais que fazemos o peeling, que podemos aplicar o peeling, e aí estava muito... então demorou um pouco por causa da questão de muitas reuniões, saber o que falar, agora a gente entende. Mas deixar o agradecimento, porque assim foi uma nota muito boa mesmo, que depois de divulgada, simplesmente calaram todos os grupos em relação ao que, não vai fazer nada, não vai acontecer. Então, assim, obrigado e parabéns pela nota. E na plenária passada eu comentei a respeito de uma ação das farmácias de manipulação do Paraná, que a gente se reuniu em prol do Rio Grande do Sul para mandar produtos de higiene pessoal. E aí eu queria deixar aqui registrado o resultado dessa ação. Então, foram 80 farmácias de manipulação que contribuíram. Juntamente com as farmácias de manipulação, foi uma parceria da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então, a Sociedade Brasileira de Dermatologia entrou de parceira e também contribuiu com uma parte. E aí nós arrecadamos R$ 8.600. E com isso a gente conseguiu alguns parceiros que fizeram a preço de custo, tanto as embalagens, os rótulos, a produção. E a gente enviou para o Rio Grande do Sul 1.000 unidades de hidratantes e 2.700 unidades de sabonetes líquidos. Então, eu gostaria de deixar registrado aqui o agradecimento a todas as farmácias de manipulação de Maringá, porque foi em coisa de 2, 3 dias, todo mundo se mobilizou, todo mundo depositou e a gente conseguiu fazer essa produção. Ficou bem legal, e, assim, foi um orgulho para a gente a questão da união rápida da classe. E aí queria deixar registrado o resultado desse projeto. Tá? Isso. Obrigado, Karen. Parabéns aí pela iniciativa, junto com outros farmacêuticos. Realmente, o Rio Grande do Sul ainda sofre as consequências de tudo que aconteceu por lá. Marco Antônio Costa. Depois eu chamo o Marco novamente. Acho que ele não está na sala. Miriam Ramos Fiorentin. Bem, eu gostaria inicialmente de cumprimentar o conselheiro Marco Antônio Costa e dar as boas-vindas, né? Reiterar as boas-vindas a este plenário. Quero comentar também do meu contentamento com a publicação da portaria 4.379, de 14 de junho, agora, né? Porque ela estabelece as diretrizes nacionais do cuidado farmacêutico no SUS. E isso era uma ansiedade muito grande de muitos que trabalham na rede pública, né? Há anos almejando isso, e até fortalece nas nossas ações quando os municípios alegam que não são farmácias, são dispensários, né? Então, é bastante importante, é uma vitória de toda a categoria, só não é maior do que do paciente, só não é maior do que de toda a população, porque acaba enxergando o paciente na sua integralidade. E o farmacêutico não participando dessas ações de forma clara, definidas, acaba, né, deixando por contemplar todas as ações que são multiprofissional, né? O paciente, ele carece de todas essas ações e de todos esses profissionais. Em especial, o farmacêutico que está lá na ponta,
em especial o farmacêutico que está lá, né, fazendo as orientações, fazendo a integração do elo do médico que prescreve e outros profissionais do setor público com o paciente. Então, isso só traz uma melhoria na terapêutica desse paciente e também o uso racional de medicamentos. Então, o acesso à assistência farmacêutica, dessa forma, ela é vista na sua integralidade, né? Ela passa a ser vista também como a orientação e o papel do farmacêutico nessas ações, diferentemente do que tem seu entendimento, que é a mera entrega de caixinhas, né? E não é isso, a assistência farmacêutica, ela passa pela assistência farmacêutica, que pressupõe a presença física e estabelece diretrizes para a gente olhar esse paciente de forma diferente. Então, é uma vitória de todos, né, de todas as categorias, das entidades envolvidas, né, e de muito tempo. A gente já sonhava isso em 2017, quando, então, a outra portaria do Ministério da Saúde. Mas, enfim, gostaria só de fazer essa menção, e que isso, claro, ela não termina por aqui. Isso vai depender de quantos mais farmacêuticos a gente possa ter inserido, para que não fique aquela sobrecarga de um único paciente atendendo, né, ou dando conta aí de uma assistência farmacêutica em municípios. E fortalece no sentido de que o gestor passa a olhar diferenciado, fortalece à medida que você começa a verificar a questão financeira também diferenciada. Então, era fazer essa ressalva, porque, no meu entendimento, é um marco, né, como já foi dito pelo Conselho Federal de Farmácia, mas é um grande divisor de águas na assistência farmacêutica no âmbito do SUS. Era isso, presidente. Obrigada. Obrigado, Miriam. Rafael Padial. Vamos lá. Bom, boa tarde a todos, novamente. Só é isso, parabenizar a lembrança aí da doutora Miriam a respeito da portaria. Isso vai acabar desencadeando diversas atividades para o profissional farmacêutico, até a abertura de quinés para esse tipo de atividade. Lá na frente, até a abertura de concurso público específico para tal atividade, né? Algo que a gente acaba esperando muito, e isso tudo fortalece o conjunto da assistência farmacêutica, tá? Bom, mês de junho, mês do meio ambiente, e aí parabenizar todos os farmacêuticos que estão envolvidos em controle de qualidade, né? Isso vem se fortalecendo bastante, muitas empresas, instituições pedindo controle de qualidade da água, controle de saneantes, né? E já trabalhando com o meio ambiente, o tão desejado a logística reversa, né? Tema que vem grande discussão, e que muitas vezes a gente acaba vendo alguns empecilhos aí políticos, financeiros e administrativos de algumas instituições. Mas, enfim, a preocupação da destinação do medicamento vencido no Brasil, essa é uma preocupação que a gente vem debatendo há anos e que, de fato, precisamos repensar em como acabar trabalhando isso. Claro que o uso racional de medicamentos é algo pertinente, mas o medicamento vencido é uma preocupação, tá? E algo, diretoria, que eu queria acabar conversando com vocês, e até um parecer da comissão do GTT de estética, a respeito de Harmony Brown, tá? Depois posso até acabar descrevendo. Harmony Brown é um procedimento que vem chegando para o Brasil, vem da China, abre aspas, é um transplante de sobrancelha. Esse transplante de sobrancelha, alguns profissionais farmacêuticos começaram a realizar cursos a respeito disso, e consequentemente, acredito que esses profissionais irão realizar, né? E começam a surgir o quanto que esse procedimento acaba sendo permitido a este profissional ou não, lembrando que não tem corte, você não tem uma incisão profunda, fica a nível superficial, mas existe a necessidade de uso de anestésico local, né? Então, acho que um parecer do GTT de estética, acho que é algo importante para a gente acabar iniciando uma discussão. Obrigado.
Obrigado, Rafael. Já vamos anotar aqui e solicitar ao nosso GT que faça uma análise, uma pesquisa aí deste novo procedimento e emita um parecer. E se necessário, nós podemos também encaminhar para o GT do Conselho Federal, que é quem regulamenta as atividades profissionais aí. Mas vamos dar andamento nisso, Padial. Obrigado. Obrigado, Márcio. Eu até coloquei no chat ali a terminologia, tá? Para que eu tive conhecimento dela. Ótimo. Obrigado. Thaís Vipiche Cabral. Quero reforçar, então, o convite para o simpósio magistral, primeiro simpósio magistral do Paraná. A Karen explanou muito bem e é só né, convidar todos os farmacêuticos magistrais e os que não são magistrais talvez se interessem também pelo nosso trabalho. É isso. Obrigada. Obrigado, Thaís. Eduardo Marani Valério. Esse mês de junho teve bastante atividade, né? A gente teve lá em Cambé, curso de gestão e também reunião com os farmacêuticos da região. Foi um momento legal, a gente pôde debater ideias lá com colegas da região de Cambé. E também estive lá em Brasília, acompanhando a votação do PL sobre o piso e sobre farmacêutico remoto, visitando deputados e falando da importância do farmacêutico dentro da farmácia, né, para atender a população. Também estivemos lá em Belém, no congresso que teve lá do Estado. Fui convidado para palestrar lá, representando o Estado. E também tivemos reunião do GT do Empreendedorismo, onde a gente está criando aí um material muito legal para ajudar colegas farmacêuticos a terem mais sucesso aí, né, nessa área do empreendedorismo que é tão vasta. É isso, presidente. Obrigado, Eduardo. Grace Elbenck. Falando ainda sobre o Congresso de Belém, moderei uma mesa que tinha como tema transplante de órgãos sólidos, muito interessante a mesa e um privilégio, né, moderar uma mesa com esse tema. Muito obrigada ao convite. Reforçando o agradecimento ao Conselho Federal de Farmácia, que tanto nos apoia, né, que tanto apoia aí os cursos de farmácia hospitalar pelo Estado do Paraná. Então, nós temos agora sábado o curso de farmácia básica em Umuarama. Depois nós temos mais 2 agendas, que é em Pato Branco e Cornélio Procópio. E para o segundo semestre nós temos uma novidade também de um curso novo, apoiado pelo Conselho Federal também. Depois a gente fala juntamente com o GTT. Participei no dia 16 agora de junho, no domingo, do Congresso Brasileiro de Análises Clínicas, né, o CEBAC, nesse último final de semana, na cidade de Natal, juntamente com os integrantes, né, do nosso grupo técnico de trabalho em análises clínicas, com a Valdenice e com a Fernanda. E falando também da minha grande responsabilidade, né, de estar à frente aí do grupo técnico de trabalho de farmácia hospitalar e oncológica do Conselho Federal de Farmácia, né, então a gente tem alguns desafios. Coloco aqui a NR32, né, que trata da segurança, da exposição dos farmacêuticos que fazem a manipulação, né, que é do Ministério do Trabalho, que traz a segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde, né, e atendendo também as demandas da diretoria do Conselho Federal. E falando ainda em oncologia, participei no início da semana de uma discussão, representando, né, o Conselho Federal de Farmácia, de uma discussão juntamente com outras sociedades sobre exatamente isso que a Grazi falou, da capacitação dos farmacêuticos, principalmente de novas drogas, né, da importância de seguir protocolos e no atendimento aí de segurança junto aos pacientes. É isso, presidente. Obrigada. Obrigado, Graziel. Valquíris Godoy. Vamos lá. Só para a ciência também da plenária, nós tivemos no início do mês treinamento dos fiscais. Tiveram todos os fiscais aqui, exceto um ou outro que estava de férias no período.
para atualização dos POPs, né? Josineia e Nayana estão aí para me ajudar, certo? Bastante discussão em torno de alguns pontos de ajuste da fiscalização, enfim, extremamente importante, até pelo dinamismo da nossa atividade hoje, né? E essa importância dos fiscais também estarem atualizados, enfim, dos seus procedimentos de fiscalização, até buscando uma padronização nisso, certo? Então, parabenizar os envolvidos, quem participaram e as contribuições que foram feitas lá nesse treinamento, extremamente importante, já que o órgão é um órgão de fiscalização. Também estive lá em Belém, junto com o Márcio, com o Eduardo, com a Grace, enfim, parabenizar o CRF do Pará pelo evento. Um grande evento, muitos participantes, temas relevantes para a profissão, e toda vez que você junta pessoas para discutir a profissão é importante, né? Toda vez é importante. Nas suas mais diversas áreas da atuação do farmacêutico, estive lá numa palestra, enfim, junto com o Márcio, discutindo a farmácia comunitária, assistência farmacêutica na farmácia comunitária. Também participei de uma mesa, que eu fui mediador, falando sobre as análises clínicas, né, as plataformas miniaturizadas utilizadas nos laboratórios de análises clínicas, tecnologia chegando, né? Tecnologia chegando e vai sendo incorporada, e os profissionais precisam adotar essas tecnologias. A gente tem hoje a inteligência artificial, tudo beneficiando quem? As pessoas, a população lá fora, para que a gente tenha resultado cada vez mais fidedignos, para que possa se fazer um bom diagnóstico e também, consequentemente, um melhor tratamento para doenças, enfim, ou identificação de alguma doença. Foi extremamente valioso mesmo a participação. Também estive na semana passada, dia 13, fazendo uma palestra em Cornélio Procópio, lá, minha vizinha, para os alunos da Unicesumar, o polo lá de Cornélio Procópio. Foi gratificante sempre falar sobre a farmácia gratificante, né? E o tema era a evolução da farmácia do passado ao futuro, trazer para os acadêmicos de farmácia, né? De onde viemos, onde estamos e para onde pretendemos caminhar. É porque eles serão o futuro da nossa profissão e que nos sucederão e que sejam profissionais melhores até do que nós somos hoje, trazendo tudo o que tem de novo e caminhando junto com essas novas tecnologias, sempre na assistência farmacêutica, que é importante aí prestar assistência farmacêutica para a população. Também só fazer coro aí para que a Miriam e o Padial trouxe sobre a publicação da portaria 4.379, agora no último dia 14, uma data bonita, né? Dia 14 de junho, que fala sobre as diretrizes nacionais do cuidado farmacêutico no SUS. Então, trabalha muitas mãos, né? Conselho Federal de Farmácia, CONASEMES, o Ministério da Saúde através do DAF, né? Que é o Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos, e dizer que o Ministério da Saúde, em parceria também com o Conselho Federal, com o CONASEMES, está promovendo oficinas, né, estaduais de projeto de implementação do cuidado farmacêutico no SUS. E alguns já foram realizados, né, mais de 600 farmacêuticos já participaram dessas oficinas, até eu tenho a informação aqui de quais estados já foram ofertados. Distrito Federal, Ceará, Bahia, Roraima, Espírito Santo e Paraíba. E a expectativa é que todos os estados da federação tenham recebido esse treinamento aí, essas oficinas, até o final do próximo ano. Então, isso é extremamente importante, porque quando se discute a assistência farmacêutica, o cuidado farmacêutico no SUS, como a Miriam falou, vai também incutindo na cabeça do gestor a necessidade do farmacêutico no cuidado também no SUS, desses pacientes no SUS, que nós farmacêuticos sabemos, mas talvez
gestores não têm essa mesma sensibilidade. E quando a gente fala de um órgão como o COSEMES, como o CONASEMES, que são órgãos de secretários municipais de saúde, a gente vê aí um alcance maior dessas ações para que a gente tenha, sim, a presença e a ação dos farmacêuticos no cuidado do SUS. Ano passado, né? Foi ano passado que tivemos o fórum lá em Foz do Iguaçu? Foi já no ano passado, né? O Fórum do SUS, né? Que tratava justamente desse tema, né? Da implementação do cuidado farmacêutico no SUS. Então, foi um pontapé ali que o Conselho Federal deu, né? De juntar essas entidades aqui relacionadas à saúde e culminou aqui, então, com a publicação da portaria 4.379, que realmente é um marco para o cuidado farmacêutico no SUS. Obrigado. Obrigado, Tato. Bom, da minha parte, estive no dia 14 de junho, data bonita, Tato? Aniversário dele, que ele fez 51 anos, então logo, logo deve ter um bolo aí para nós. Na parte da manhã, eu tive o privilégio de levar uma palestra para os farmacêuticos do Bioparque, falar um pouco sobre a importância do Conselho de Farmácia e sobre as atribuições do farmacêutico na sociedade. Foi muito interessante, eu não conhecia lá o local ainda, mas fiquei surpreso. Realmente tem uma estrutura muito grande e estão de parabéns lá toda aquela equipe. No período da tarde eu estive na cidade de Campo Bonito, onde tive uma reunião junto com o fiscal do CRF, o Edson Siqueira, com o vice-prefeito, que é farmacêutico, o Wilson Giacomini Júnior, e a secretária de saúde, Eliane Aparecida Rocha. Discutimos desde assistência farmacêutica, discutimos o piso, o piso nacional também, mas a remuneração em concursos públicos. Até fizemos lá um acordo de que ele melhoraria no próximo concurso que está para ser aberto, no que dependesse dele. Pediu o apoio do Conselho nesse sentido, nos comprometemos. Também a participação dos farmacêuticos do município no Congresso Brasileiro de Farmácia, Ciências Farmacêuticas, que vai acontecer em Foz do Iguaçu. Na sequência, nós estivemos na farmácia pública, visitando o farmacêutico Rudimar Milani e o Edivaldo dos Santos Vidal, que nos mostraram um pouco lá das suas atividades. Fomos muito bem recebidos e fica o nosso agradecimento a esses profissionais aí. Reforçando, no dia 17, nós estivemos em Cambé com uma reunião com os farmacêuticos lá da região. Realmente é uma reunião muito produtiva, é um momento especial para ouvirmos os farmacêuticos, e nosso discurso lá viemos para ouvi-los. E é isso que nós fazemos. É um espaço para reclamação, sugestão, esclarecimento de dúvidas, que entendemos ser muito importante para que a gente possa trazer essas situações aqui para o Conselho, seja para que a gente, situações que a gente precisa melhorar, que a gente precisa aí aprimorar, como também sugestões, reclamações no geral. Lembrando que em julho nós teremos essa mesma reunião em Pinhais, no dia 15 de julho. Tá? Então, os farmacêuticos de Pinhais, logo nós estaremos com eles ali da região para ouvir as suas demandas. A respeito do projeto de lei 5363 de 2020, que traz a possibilidade de atendimento remoto, parabenizar o Conselho Federal e os conselhos regionais pela mobilização para tentar aí, mais uma vez, exterminar essa ameaça que traz a possibilidade do atendimento remoto, mesmo tendo a 13021 que diz que tem que ter farmacêutico por todo horário de funcionamento do estabelecimento, ainda há projetos desse nível por ex-deputados que já nem se reelegeram, mas que deixam aí a sua herança, mas que acreditamos que vai ser mais um projeto que não prosperará.
porque isso traz uma grande ameaça não somente à profissão farmacêutica, mas a toda a sociedade, que deixará de ser assistida por profissionais competentes aí com conhecimento técnico para orientar e dispensar os medicamentos. Por fim, seria isso. Tato, isso, temos mais a participação antes do Edivar, eu gostaria de abrir a palavra para o Marco Antônio Costa. Obrigado, presidente. Eu fui apertar aqui o botãozinho para abrir a câmera, apertei para sair. Acontece. Obrigado pela palavra. Queria expressar a minha alegria de estar de volta. Foi um tempo bom aí para mim, por questões pessoais. E queria deixar para vocês que estou de volta para colaborar, como sempre colaborei com esse conselho, desde 2011. Fazer o melhor aí para a nossa profissão. Então, contem comigo para aquilo que vocês precisarem. Me vejo aí como parceiro de vocês para estar colaborando com o que for necessário. Não posso deixar também de fazer coro, né? A portaria 4379 vai melhorar muito a nossa assistência farmacêutica no SUS, vai trazer, creio eu, uma melhoria muito grande aí, para que o farmacêutico no SUS faça realmente um cuidado farmacêutico adequado. E, por fim, eu queria colocar à disposição do Conselho, através do CRF Júnior, e também Padial, se puder ajudar nisso, quanto a esse PL do farmacêutico remoto, não acabou ainda, né? Ainda terão vão vir outras demandas em relação a esse projeto, até ele cair por terra definitivamente. Então, quando for o momento adequado, viu, Ana Paula também, né, que está lá representando a gente lá no Conselho Federal, na comissão, quando vocês acharem que for o momento adequado, colocamos a universidade à disposição. Nós, antigamente, sempre quando tinha, sempre teve, né, esses loucos aí, querendo tirar o farmacêutico da farmácia. E a gente sempre mobilizava, através das instituições, né, com passeatas, com ações em deputados, etc., né? Então, coloco à disposição aí, eu não estou no CRF Júnior, né, quem está comandando o CRF Júnior hoje é a professora Patrícia Andriato, mas com os nossos contatos com nossos alunos aqui, nós podemos mobilizar os nossos acadêmicos, todos eles, para que a gente possa defender a nossa profissão aí quando for necessário. Quando for o momento correto, quando vocês entenderem que a gente possa auxiliá-los nisso, estamos à disposição, ok? É isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Nós temos acompanhado de perto aí essa movimentação e aí pode contar com a gente também, que nós vamos dar as mãos todos aí nesse sentido. E só para... Você falou, Marco, da importância dos acadêmicos. Na minha palestra lá no Bioparque, eu citei o movimento dos acadêmicos da UEM, lá em 1984, 85, 86, que acabou culminando aí com esse resultado que a gente tem hoje, uma alta presença de farmacêuticos nas farmácias, mesmo existindo a lei, mas não era cumprido. E todo o movimento do professor Basílio Bacarin, junto com os acadêmicos, que acabou tendo esse resultado aí tão positivo na nossa profissão. Então, muito bem lembrado dessa importância, Marco. Obrigado mesmo. Edivar Gomes, relatando aí suas atividades, representando o CRF em várias atividades. A palavra é sua, Edivar. Então, boa tarde a todos. Só para mencionar que fui representar a diretoria no último dia 7 desse mês, lá no auditório da MOP, em Cascavel, né, como convidado lá, representando a diretoria para assinatura do convênio da Itaipu, né, sobre a política nacional de plantas medicinais, né. Então, eles estão estimulando daí alguns municípios, pequenos produtores, a produção de plantas medicinais. Eles vieram até, presidente, né, numa reunião aqui conosco, solicitar o apoio do regional para de que forma que a gente pode ajudar, né, nesse projeto, né. Então, estive lá representando a diretoria lá. Estava lá
autoridades, a Gleisi Hoffmann, NVR, os secretários e prefeitos das regiões, né? Então, eles querem, com esse projeto, atingir pelo menos 50% de todo o estado. E, vocês querem comentar mais alguma coisa da reunião? E daí, na segunda, no dia 10, eu fui também representando a diretoria, num encontro com o senador Sérgio Moro, né? A convite, o Sérgio Moro convidou todos os regionais, ele veio aqui na época da campanha né, para pedir o apoio, e agora, como senador, convidou todos os conselhos lá. Estava o senador Sérgio Moro, estava a esposa dele, que é deputada por São Paulo, e também o deputado estadual Guerrinha. Eles se colocaram à disposição, né, de todos os conselhos, né, em relação a todas as lutas que os conselhos têm aí, né, com os projetos de lei. Se comprometeu, se quiser, fazer mais reuniões e encontro desses, né, para que os conselhos consigam discutir toda a problemática, o que aflige cada um dos conselhos, né. Então, ele abriu a fala para todo mundo lá, né, até comentei e pedi o apoio para eles em relação ao nosso projeto 5363 lá, né, sobre a questão do farmacêutico remoto, para que votassem contra. A deputada, a esposa dele também se colocou à disposição e falou assim, olha, realmente está lá, e a gente tirou de pauta justamente porque a gente queria entender como é que funcionava essa questão, mas ele também se colocou à disposição para, se quiserem os conselhos virem, ele pode vir, né, até os conselhos para poder discutir todos os projetos de lei que são de interesses do conselho, né, tanto os favoráveis quanto os contras, para que consiga daí, de repente, fazer um trabalho lá em prol dos conselhos. Foi isso. Você também participou da reunião com os conselhos profissionais de saúde, né? Isso, foi isso, só que isso foi o mês passado, foi os conselhos, eles estão reativando esse conselho. Então, assim, já existia, né, no passado, então todos os conselhos da área de saúde se reuniam, foi lá no conselho no CREFITO, né, onde colocou a pauta para novamente a gente começar a se reunir uma vez por mês. Era para ter tido o mês passado, no dia 29, só que não foi possível, parece que eles tiveram uma eleição, que acabou, às vezes, atrasando um pouco, mas agora eles querem retornar essas reuniões aí para poder também discutir essas questões aí em relação aos problemas que afligem, que são comuns, basicamente, a todos os conselhos. Só pegando um gancho lá do Edivar, na reunião com o senador, né, o Sérgio Moro, a esposa dele que é deputada federal por São Paulo, né? Isso. A importância da mobilização, isso que o Marco Antônio colocou. Por quê? Os deputados que estão envolvidos na matéria, eles sabem do que trata. A grande maioria não sabe. E às vezes vota com a bancada, vota como está lá. Até eu conversava com alguém esses dias, acho que com o próprio Gustavo, ele falava assim, quando eles têm uma pauta ideológica, todos eles se ligam àquilo, porque eles têm uma linha ideológica, enfim. Mas quando não é algo deles ali, eles votam meio de manada, assim, né? Não sei nem se dá para falar dessa forma. Por isso que é importante a mobilização, você sensibilizar o deputado, enviar e-mail para o deputado. E daqui a pouco fala, o que estão enchendo a minha caixa de e-mail aqui? O que é isso? O que é esse projeto de lei aqui que estão trazendo o 5363, né? Que é o projeto de lei. Então, é importante fazer o barulho, mobilizar os farmacêuticos, os estudantes de farmácia, que são impactados também diretamente, né? Vão trabalhar onde, né? Onde que vão atuar depois de formados? Como será o futuro, né? Já que eu falava lá do futuro da profissão. Impacta. E, acima de tudo, como que vai ficar a população sem a presença do farmacêutico ali, fazendo a gestão da farmácia, fazendo a gestão dos medicamentos, orientando sobre o uso correto do medicamento desse paciente. É um direito do cidadão, é um direito da pessoa, né? Um direito que está em lei, né? De ter a presença do farmacêutico lá na farmácia. Então, a mobilização é extremamente importante. Mesmo, assim, cada um faz o que dá para fazer, né? Cada um faz o que pode fazer. Enviando um e-mail,
conversando com a sua base, porque sempre os deputados eles têm as bases na sua cidade, né? Aquela cidade que ele faz voto, não é? Ele aparece lá de 4 em 4 anos, mas ele vai ser demandado por aquela região. Então é importante a mobilização de todos mesmo. Obrigado. Mais alguém? Bom, não havendo, então, nós finalizamos aqui. Márcio? Eu queria arrumar minha fala. Eu falei a data do curso errado, mês que vem, não é na Unifil e na FAPAR, não. É para agosto. Em agosto, não é em julho. Julho vai ser em Paranavaí. Qual que é, então? Só confirma. Tem em Guarapuava? Guarapuava é semana que vem, segunda e terça. Aham. E mês que vem, por enquanto, é Paranavaí. Julho. As datas erradas foi da Unifil e da FAPAR, mas é para agosto. Ah, tá ótimo. Tá bom. Tranquilo. É muito curso, eu fiquei meio perdida. Presidente, posso dar mais uma informação, que é uma informação excelente. Nós estamos com 70 inscritos no curso para Umuarama, de farmácia hospitalar básica. Muito obrigada. Muito bom, muito bom. Então, nós finalizamos aqui essa parte da plenária. Nós temos assuntos que são sigilosos agora. Nós faremos o intervalo. E amanhã, nós temos pela manhã o julgamento de processos éticos, que também é fechado a participação do público, e às 14 horas a continuidade da plenária aberta a todos. Muito obrigado e até amanhã.